Meu pai era advogado e a minha mãe costurava vestido de noiva, ela fazia. Nós somos em 4 mulheres e o meu irmão é o caçula, né? Nós saímos da 25 e fomos para o bairro que chamava Jardim Novo Mundo. Então daí a gente mudou para lá para uma casa. Nós fomos para lá, a rua não tinha asfalto, entendeu? A casa toda demolida. E a gente chorou assim demais porque era um outro mundo. Foi uma coisa assim sofrida. E eu lembro que o papai dizia, não, mas a casa vai ficar bonita, nós vamos arrumar, vai ficar tudo. E lógico, depois de alguns meses a gente já estava apaixonado, adaptado. E a sensação eram os aviões. Em cima tinha um terraço e a gente nunca tinha visto avião tão de perto. Então cada vez que a gente ouvia o primeiro barulho, que era só de tempo em tempo, né, o avião. A gente subia direto, era como se passasse perto da gente, né? Tinha um bom quintal, e tinha o galinheiro, né? Tinha uma horta. Sempre que a gente voltava do Levi, a gente voltava com 3, 4 amigos. Então a casa da minha mãe sempre tinha 10, 12 pessoas para almoçar. Era uma mesona grande. O almoço era uma coisa muito... Porque a gente vinha no ônibus sabendo os dias que tinha comida, né? Na terça, na quinta era macarronada, na sexta era o peixe, porque era o dia da feira. Então tinha que... A gente sabia, a gente vinha no ônibus já comentando que o almoço era uma beleza. Tinham sempre a casa aberta. Então, quando se dava festa em casa, convidava-se a rua inteira. E isso foi aproximando todo mundo, né? E logo a gente ficou com muitos amigos. A gente soube porque o papai ligou, né? O papai ligou do escritório. Eu lembro até que eu atendi ainda brincando, que meu pai ligava 4, 5 vezes para saber da gente, falava com todos os filhos. E eu lembro que eu ainda fiquei brincando com ele e ele dizia, chama a mamãe porque eu preciso falar sério, mas achando que ele estava brincando. E daí foi que ele falou para a mamãe que ele estava sendo preso. A mãe não saía do DOPS, ela dizia para o delegado, não adianta, porque eu não saio daqui. Eu vou começar a morar aqui com os meus 5 filhos. Para não deixar que ele saísse de lá, entendeu? Que o perigo era sair de lá, né? E daí não se sabia para onde tinha ido. Então a gente começou a cuidar da casa, a gente que organizava, cuidava dos irmãos, entendeu? Um do outro. Na própria rua a gente teve muito preconceito de pessoas que até deixaram de cumprimentar. E quando ele saiu? Ah, foi uma festa. Foi uma festa muito, muito grande. Ele ligou, vocês estavam lá, no Lopes, como é que... Então, não, ele chegou mesmo em casa, bem magro, abatido, lógico, chorando muito, viu muita coisa, mas foi assim, foi um dia inesquecível, foi um dia inesquecível pra gente. E a vida continuou. Meus pais ainda viveram, nós fomos nos casando, o papai e a mamãe ainda viveram na casa, acho que até 80, 81. A casa da minha mãe ainda existe, uma das minhas irmãs ficou com a casa, então ela modificou a casa, mas cada vez que a gente entra lá, é essa coisa que você sabe que, né, a casa é o lugar.